Bom, a gente vai continuar falando então sobre esse referendo que estabelece medidas mais duras contra o crime organizado no Equador. Essas propostas, como o Fabrício mostrou para a gente agora, incluem mobilização do exército equatoriano na luta contra gangues, redução de obstáculos para a extradição de criminosos acusados, prolongamento de pena de prisão para traficante de droga, condenado. Nós convidamos para conversar com vocês a Fabiana de Oliveira, que é especialista em relações internacionais na América Latina. Tudo bem, professora? Bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, Rafael. Eu que agradeço pelo convite. Professora, quero reproduzir a senhora a pergunta que eu fiz para os nossos analistas agora. Os dois gráficos que nós mostramos aqui anteriormente, acho que a senhora já estava com a gente acompanhando, são autoexplicativos. Houve uma explosão no número de assassinatos no Equador de 2 anos para cá, não é? E imediatamente a população atendeu ao chamado do presidente, dizendo que aceita e que quer regras mais duras, uma legislação criminal, penal mais rígida. O que explica essa explosão de violência no Equador, súbita, pelo gráfico que a gente viu? Professor, aí o gráfico mostrando, né, 21, 22 e 23, o país vinha numa relativa paz, não é? E aí, de repente, as coisas saem completamente do controle. Exato, Rafael. A gente tem algumas coisas que ajudam a entender esse cenário, né? Uma delas é justamente o reposicionamento do Equador dentro dessas redes internacionais de narcotráfico, né? O Equador, ele passou justamente a partir da dolarização que ocorreu no início dos anos 2000 e da flexibilização das suas regras financeiras, o Equador passou a ocupar essa posição de um país útil para a lavagem de dinheiro das redes regionais de narcotráfico. A partir de 2013, a gente passou a ter um vínculo cada vez maior entre as facções que operam no Equador, né, especialmente los lobos, los choneros, né, a gente estima que a gente tenha cerca de 22 facções operando em todo o território equatoriano. Essas facções passaram a ter conexões mais importantes com grupos extranacionais, então especialmente com cartéis mexicanos. De alguma maneira, o Equador ele tem nos últimos anos ocupado agora uma posição que também era da Colômbia, né? Então a gente tem tido os portos equatorianos sendo utilizados como espaço para o embarque de drogas, especialmente de cocaína, para mercados como dos Estados Unidos ou dos países asiáticos banhados pelo Oceano Pacífico, né? Então, essa seria uma das questões, né? Então, o fato de que o país passou por algumas mudanças importantes no início dos anos 2000 permitiu que o país entrasse nessa rede internacional, a princípio de uma maneira mais subalterna e tendo ganhado cada vez mais protagonismo, lamentavelmente, como você disse, a partir de 2018 a gente começa a ver esses números, mas a partir de 2013 esse cenário já começa a se desenhar, né? E o segundo ponto é que o Equador é um dos países mais pobres da América Latina, é um país que tem um tecido social muito fragmentado, sofre com, por exemplo, níveis de informalidade muito elevados até mesmo para os padrões latino-americanos, né? Entre 60% e 70% da população se encontra sempre na informalidade laboral. É um país que também padece muito de problemas como a corrupção em todos os níveis das instituições, então a polícia, o judiciário. Então ali a gente acabou tendo um cenário perfeito para assistir essa explosão de esse reposicionamento dentro do narcotráfico global e essa explosão de violência em consequência. De fato, os números são assustadores. Em 2018, eles tinham cerca de 6 pessoas assassinadas para cada 100 mil habitantes. Em 2021, nós já falávamos ali de 18, mais ou menos, e no ano passado foram 46 pessoas para cada 100 mil habitantes, e apenas para a gente comparar com o Brasil, nós tivemos no ano passado 18 pessoas mortas para cada 100 mil habitantes, né? Então, e a gente já consegue perceber como a violência urbana é um problema no Brasil. Então, se a gente imagina que no Equador a gente tem o dobro desses números com uma população muito menor, a gente consegue ter a dimensão de quão horrorizadas estão as pessoas no Equador, certamente, né?
Agora, professora, o Piperno lembrou, agora há pouco, esse episódio mais recente, em que Noboa foi muito criticado, principalmente internacionalmente, que foi a invasão da Embaixada do México em Quito, que culminou com uma prisão do ex-vice-presidente Jorge Glass. Então, havia uma certa preocupação sobre qual seria o resultado desse referendo por causa dessas tensões. Mas o Naides que trouxe as informações e ele foi bem sucedido nessa pesquisa que fez junto à população. Nós teremos eleições no Equador no ano que vem e ele tem se destacado já, pelo menos internamente, como essa bandeira de guerra contra a criminalidade, guerra contra o crime organizado. Já está para dizer que ele vai chegar no ano que vem forte com essa bandeira ou é muito cedo para concorrer às eleições? Bom dia, Lívia. De fato, essa questão do ex-presidente Jorge Glass acabou produzindo mais barulho no cenário da política regional do que internamente, né? Inclusive, o presidente Daniel Noboa deu uma entrevista recentemente para um canal australiano, dizendo que ele não se arrependia da decisão que havia tomado e que, ao contrário, que ele recebeu bastante apoio popular e que o que o povo precisa nesse momento é de um presidente capaz de mostrar força, e foi isso que ele demonstrou nesse ato. Então a gente tem aqui um certo constrangimento internacional para o Equador, a partir desse ato, né, da invasão à Embaixada do México. O Equador foi condenado por vários países vizinhos, a gente teve uma mobilização acontecendo ali na Organização dos Estados Americanos, o México dizendo que iria, inclusive, a cortes internacionais para denunciar o Equador. Então, houve esse barulho no cenário regional, mas domesticamente, efetivamente, a população viu com bons olhos, né? Então, um presidente que está disposto a ir até as últimas consequências para combater tanto a criminalidade quanto a corrupção, que são dois dos principais problemas que os equatorianos enxergam hoje em dia, né? E como você bem citou, Lívia, a gente tem efetivamente eleições acontecendo no Equador em fevereiro de 2025, então esse mandato do Daniel Noboa, ele é uma espécie de mandato tampão, né? Ele foi eleito em eleições que aconteceram em outubro do ano passado, para um período muito curto, diante do fim, né, do governo do Guillermo Lasso, né, do fim prematuro do governo do Guillermo Lasso. E aí, então, a gente tem essas eleições em fevereiro de 2025 e ele já anunciou que pretende ser candidato à reeleição, né? Então, não é por nada que ele tenha utilizado de medidas que eventualmente flertam ali com um certo populismo penal, inclusive, né? Para se fortalecer para esse cenário. Ele tem um nível de aprovação bastante elevado, as últimas pesquisas indicavam algo em torno de 62%, 69% de aprovação, e esse referendo foi visto também como uma espécie de referendo para medir o apoio popular, efetivamente, ao governo do Daniel Noboa, né? Então, tanto é que era um referendo que mexia em dois temas muito importantes, então a questão da segurança pública e a questão também econômica, né? Então, algumas questões de política econômica, como a reforma do Código do Trabalho, por exemplo. Muito bem, nós conversamos com a professora Fabiana de Oliveira, especialista em relações internacionais na América Latina. Professora, boa semana e obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Rafael. Até mais, até a próxima. Obrigado.